Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito mais uma vez a sua presença. E hoje eu tenho a continuação de uma entrevista incrível. Falamos sobre as lesões na natação com Thiago Testa, fisioterapeuta do Esporte Clube Pinheiros, da Seleção Brasileira. E agora a gente vai falar sobre prevenção e reabilitação na natação. Testa, muito obrigado aí pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Bora lá, vamos desvendar aí um pouquinho do trabalho preventivo aí com os atletas na natação. Então, quero agradecer aos nossos parceiros, a Academia CPN, que faz esse sonho virar realidade, Plataforma Educar e a Swim Track. E você tá aí do outro lado, estava ansioso aí, descobriu quais são as articulações mais acometidas pelas lesões, por que essas lesões ocorrem, mas como fazer esse trabalho preventivo, Thiago? Bom, o trabalho preventivo ele começa com uma boa avaliação. Então, é de fundamental importância você conhecer o seu atleta, avaliar seu atleta. Então, é o que a gente sempre fala, que a avaliação é onde você dá todo o acolhimento para o atleta, é na hora que você ouve. É na hora que você está ali para descobrir realmente quem é o atleta. Deixar bem claro para ele que ele não precisa ter medo de falar para você o que tem, porque uma hora vai aparecer qualquer tipo de problema e aí ele não precisa passar por essa situação. Então, quando você vai tentar criar um trabalho preventivo, você tem que ter um ponto inicial, e o ponto inicial é a avaliação. Então, a avaliação é onde você tenta achar alguns déficits, alguns gaps que o atleta tem. Então, dentro dessas avaliações, você tem que pensar como um todo. Não pensar apenas no ombro. Não, vamos pensar no ombro, na coluna, no quadril. Vamos pensar numa flexibilidade. Talvez um encurtamento de cadeia posterior leve esse atleta a ter muito desconforto, até mesmo quadros de lombalgia mecânica em região lombar. Tá? A gente realiza testes muitas vezes específicos para a natação. Então, tem um teste que a gente fala que é o Streamline. Então, a gente faz algumas demarcações nos atletas e aí tira uma foto de perfil, tanto do lado direito e esquerdo, tem essas demarcações, e aí você acha esse ângulo de flexão de ombro. Então, em cima desse ombro, você começa a ver esse ombro está um pouco mais fechado, mais distante de 180 graus. Você começa a ver que essa escápula está um pouco mais travada, então ficar atento nessa escápula, nessa cápsula posterior de ombro. Então, você acaba tendo infinitas, vamos dizer assim, fatores e informações que você começa a processar. O que eu quero com esse atleta? E o importante é ouvir o atleta, o que você gostaria de estar realizando, o que você acha que você precisa. Porque às vezes, no começo de temporada, o atleta ele vem muitas ideias. Muitas ideias. Então, se você for abraçar todas as ideias dele, muitas vezes você vai se perder e o atleta também vai se perder. Porque você começa a dar muita informação, aí ele começa meio que, tipo, eu vou pra água, muito treino, vou pra musculação, muito treino, vou pra fisioterapia, muito treino, muito exercício. Então, cara, eu preciso de um tempo pra mim. Então, você ouve, filtra aquelas informações, faz a avaliação desse atleta, pega os resultados, analisa os resultados, vê aqueles déficits, mostra para o atleta e fala, os ângulos estão aqui, esses são pequenos déficits que você tem, em cima do que a avaliação foi realizada e você apresentou, a gente precisa fazer isso aqui. Tipo, esse tipo de trabalho. E se você, de uma maneira, vê que um déficit está muito fora de um padrão, você chama o treinador, você chama o biomecânico, chama o preparador físico e fala, cara, como que a gente pode lidar com essa situação? É uma situação que pode, no futuro, trazer riscos, pode trazer problemas. Então, que estratégia nós iremos adotar para que isso não ocorra? Então, um bom trabalho preventivo começa com uma boa avaliação. Sim. Então, às vezes, claro, em alguns momentos, você, pela experiência, você já sabe as necessidades que esse atleta precisa. E aí você já acaba introduzindo alguns exercícios como rotina. Assim, isso aqui eu quero que você faça todos os dias
antes de cair na água. Tá? Esses aqui eu quero que você faça aqui na fisioterapia sob a minha supervisão. Ó, esses aqui você pode fazer como forma de aquecimento. Por quê? Isso é treinável. Não adianta nada você criar um trabalho preventivo e aí o cara começar a introduzir na semana da competição ou no dia da competição. Isso já aconteceu. O atleta chegar e na competição falar, testa, passa alguma coisa para fazer aí. Eu falo, não vou passar nada não. Ah, mas por quê? Cara, não vai adiantar. Você passou 16, 18 semanas sem fazer nada. E agora, porque seu adversário está ali, concentrado, fazendo o trabalho dele individualizado, ou seu adversário numa outra tenda, fazendo um trabalho individualizado, você vai querer fazer alguma coisa? Não vai mudar. Você tem que estar treinado. Você está treinado. Vai lá e faça o que você treinou. Depois da competição, a gente conversa e vê as suas necessidades. Mas agora, talvez possa trazer mais prejuízo do que benefício. Porque vai que o trabalho que eu faço, ele não se sente... Passo para ele não se sente tão confortável em fazer. Ou acho que queimou um pouquinho a mais. Que deu uma travada na musculatura, aí vai lá nada mal. Sabe aquele exercício que você passou? Senti que o meu glúteo deu uma travada. No final de prova eu senti. Não preciso disso. Não precisa, nesse momento, passar por isso. Então, trabalho preventivo é treinável. Então, ele tem que ser colocado na rotina do dia a dia, tem que ser treinado para ele começar a executar durante toda a preparação. E às vezes também tem o trabalho psicológico. Às vezes nem travou a musculatura, mas porque ele fez um exercício que não está dentro da rotina dele, ele já acha que o corpo agiu diferente. Exatamente, exatamente. E aí isso pode trazer uma situação que ele vai usar esse fator como algo que foi prejudicial a ele. Entendeu? Então, para não ter esse problema, para não ter esse fator, então evita-se fazer naquele momento, depois senta, cria e aí coloca para ele durante a rotina de treinamentos. E a natação ela vem evoluindo, são vários métodos preventivos, né? A gente tem o alongamento, a mobilidade, fisioterapia, massagem, acupuntura. Como escolher o melhor método? Muito em cima da característica de cada atleta. Isso é muito característica. Eu lembro que, até agradecer agora ele de forma ao vivo aqui, né? O Gabigol, né? O Gabriel Santos que veio. E realmente, lá em 2015, quando nós começamos, era algo que a gente buscava. O que era bom pro Gabriel? Era um menino que estava ali se desenvolvendo, era um moleque que estava se desenvolvendo, o que era bom para ele? Ele é um homem hoje, né? Na época era um menino que ele gostava de mexer com o corpo, ele não conseguia ficar parado. Então, nós tínhamos que criar algo para ele, algo diferente para ele. Naquele momento, nós usamos um exemplo e ele gostava muito, era muito trabalho de mobilidade com estabilidade, usando TRX, o cinto de suspensão. Nós utilizávamos muita bola, Bobat, né, a bola suíça. Então, era algo que era para o Gabriel ali. Ele é um atleta que hoje ele é forte, né? Ele é veloz, rápido, só que ele tem um padrão de cintura escapular um pouco travado por essa característica dele. Então, o trabalho dele é muito baseado num trabalho de mobilidade, muito num trabalho de liberação miofascial, um trabalho muitas vezes de terapia manual, onde você tenta quebrar esses pontos de tensão, ganhar um pouquinho essa mobilidade na mão. Então, isso é pro Gabriel. Agora, tem atletas que precisam mais de estabilidade, porque são atletas que têm mobilidade, mas são fracos. Então, são atletas que você precisa criar muito trabalho de estabilidade central, exercício de pranchas. E aí, a criatividade... a natação é criativa, né? Então, tem que ser criativo. E aí, é característica de cada um. Tem atleta que, muitas vezes, se sente bem fazendo apenas um trabalho de eletroanalgesia. Tem atleta que prefere fazer só uma bota. Tem atleta que não gosta de fazer nenhum recurso, só quer utilizar o recurso da mão, que é o contato mesmo profissional, terapeuta, atleta. Então, é individualizado. Então, cada atleta tem as suas características, cada atleta tem um momento de introduzir esse tipo de trabalho. Então, pega um exemplo agora, um atleta que me vem à mente, o Guilherme Guido. Toda vez que está chegando mais próximo da competição, aquela transição do bloco A3 para o bloco B1, que é a parte mais, vamos dizer assim, de trabalho mais
intensidade ali, mais próximo do que ele vai encontrar na água, ele já vem para fisioterapia 2 vezes na semana e trabalho manual. É trabalho de mobilidade, trabalho de ganho de amplitude, trabalho de muita mobilização de lombar, quadril, cintura escapular. Então, é um cara que precisa, pelo volume que ele é, volumoso, forte, muito forte e rápido. Então, é um cara que é mão. Com ele é exatamente o recurso mão. Então, e para descobrir o melhor método, precisa de uma boa avaliação. Exato. E você comentou de ouvir o atleta, estudar, mas tem algumas avaliações que a gente pode executar para ver onde está com mais defasagem, onde está precisando? Sim, a gente acaba utilizando algumas... Foi o que eu sempre comento, né? Quando nas minhas palestras, cursos, quando se fala, o Tessa está na seleção brasileira e no Esporte Clube Pinheiros. A avaliação dele, o cara imagina que você está dentro de um laboratório, né? Aquele, cara, é outro mundo. Não, é arroz com feijão. É o simples. E o simples te traz muito recurso. Então, não tem essa de... eu não avalio meus atletas porque eu não tenho estrutura. Não, a estrutura é um goniômetro, hoje em dia você tem aplicativos nos celulares, se você não quiser usar o goniômetro. Fita métrica, caixotes, esparadrapo, celular. Isso tudo são recursos que você pode utilizar para ter muitas informações. Então, você utiliza o teste, vamos dizer, uma filmagem do ritmo escapular do atleta. O que você precisa? De um pezinho de 1 kg para você utilizar com as meninas, 2 kg para você usar com os meninos. E aí você filma. Ou se você... Eu filmo todos os ritmos escapular porque muitas vezes eu tenho que avaliar praticamente de 25 a 30 atletas numa pré-temporada. Para você lembrar praticamente do ritmo escapular de todos esses atletas, muitas vezes fica inviável. Então eu filmo para arquivar e aí em cima do trabalho preventivo, muitas vezes depende de como está aquele ritmo escapular, a gente introduz já um trabalho preventivo e aí a gente faz uma refilmagem, uma reavaliação e aí mostra o comparativo, como estava, como que ficou. Então, muitas vezes tem essa troca. Claro que você não consegue fazer com todos, mas aquele caso onde o atleta começa a desencadear muito desconforto de ombro, vamos avaliar como está o ritmo escapular. Aí você pega do momento da avaliação, que ele estava, vamos dizer assim, 0 de dor. Aí tem o episódio de dor, um episódio de uma tendinopatia. Então, você vai ter o padrão dele no início da temporada zerado, um padrão de dor, aí você faz o tratamento, faz o trabalho, introduz o trabalho preventivo e depois você reavalia. Você tem que entregar ele ou igual da avaliação da pré-temporada ou melhor. Nunca pior. Né? Então, você acaba tendo essas ferramentas. Então, fita métrica para fazer, muitas vezes, perimetria de membros inferiores. Tem um caso de um atleta que sempre dor no joelho, dor no joelho, dor no joelho, dor no joelho. E passou desapercebido. Fazer uma perimetria do membro inferior dele. E eu fui ver que ele tinha uma diferença numa área da coxa de 5 centímetros de uma coxa para outra. Vamos dizer assim, a perimetria, o volume muscular não quer definir força. Mas para um atleta que nadava peito, ter uma diferença de 5 centímetros de volume da musculatura num movimento onde você faz movimento simultâneo, uma perna estava sobrecarregando a outra, uma perna estava fazendo a função da outra. E aí esse joelho estava sendo sobrecarregado e aí desencadeou as tendinopatias. Então, a partir dessa avaliação, entramos em contato com um preparador físico na época e trabalho unilateral. Até tentar fazer esse reequilíbrio, né, da musculatura, né, tentar melhorar esse padrão, pelo menos do volume da perimetria, e aí ver se melhorando diminuía também o quadro de dor. E foi exatamente o que aconteceu. Foi se equilibrando e teve um declínio do quadro de desconforto da dor na região. Então, como você falou, às vezes não esperar o melhor mundo, no mundo ideal, porque esse mundo nunca vai chegar, porque as nossas exigências vão aumentando. Sim. Então, assim como você está no Pinheiros hoje, sua exigência é maior do que era antes. Então, sim, você fala, nunca tem um mundo ideal e nunca vai ter. Exato. Então, tentar atuar da melhor maneira possível com os recursos que você tem. Exato. E se a gente olhar a natação vem evoluindo. Se a gente olhasse lá atrás, a fisioterapia antigamente era vista como meramente recuperação.
Então, como trazer esse olhar agora preventivo? Porque se você tem a prevenção, você não precisa da recuperação. Exato. Você encontra resistência, não encontra? Como que é esse trabalho de prevenção, que é uma coisa nova aí na natação? Exatamente. É começar lá de baixo. É lá na base. Então, todo começo de ano lá no clube, os treinadores da base se faz uma clínica, né? E dentro dessa clínica, eu dou uma palestra falando da importância do trabalho preventivo. Da importância de prevenir do que remediar. Aquele ditado, né? Tem que prevenir para não remediar. Então, exercícios simples a serem realizados, mas que devam ser colocados na rotina. E isso começa de forma gradativa. Falar que é legal? Não é legal, mas é importante. E aí você vai ver o resultado lá na frente. Então, quando a gente começa a introduzir isso, novamente, tudo é treinável. Você tem que colocar na sua rotina. Achar aquele momento para você introduzir o trabalho preventivo na sua rotina. Então, e você acaba achando. Quando você quer, você acha. E aí, esse é o caminho hoje da fisioterapia. Então, hoje você tem vários recursos, você tem várias situações que, tirando as lesões, vamos dizer assim, traumáticas, que é aquela que não está sob o seu controle, hoje em dia você tem várias ferramentas para prevenir lesões. Hoje em dia, dentro do clube, principalmente na natação, eu utilizo um recurso da termografia, que é um recurso que muitas vezes ela me enriquece de informações, onde eu possa ver se aquele atleta está com alguma área um pouco mais irradiante ali, hipertérmica, né? Um pouco mais acumulada, um pouco sobrecarregada. Então, eu utilizo essa ferramenta em alguns momentos, também não utilizo em todos os momentos também, para o atleta não ficar preso àquela imagem, porque às vezes o atleta, para quem não sabe, a termografia, ela é uma ferramenta militar. Foi a ferramenta onde achou agora há pouco tempo aquele brasileiro que estava foragido nos Estados Unidos. É uma câmera onde você vê o acúmulo de calor naquela região. Então, você acaba tirando uma foto do atleta e aí, em cima daquelas informações que ele te passa, você tenta bater com a imagem. E ali, muitas vezes, eu tô sentindo uma dor na região posterior. Aí você tira aquela imagem, realmente está aquela imagem um pouco mais hiperradiante ali, isso bate muito com a informação do atleta. Então, você utiliza um recurso para, vamos dizer, recuperar aquela região de forma pontual. Isso foi um trabalho que nós fizemos recentemente, um treinamento de altitude esse ano, lá em Querétaro. Era sensacional. Tipo, a gente fazia a imagem do atleta antes do treino, depois era um treinamento reg, né? Um treinamento que como se fosse para limpar, um regenerativo. Fazia uma imagem novamente desse atleta, e aí aquelas regiões que ainda persistiam em estar sobrecarregado e o atleta apresentando uma sensibilidade local, nós fazíamos a intervenção já com o recurso da fisioterapia naqueles pontos, e aí repetia a imagem, aí mostrava 3 tempos para o atleta. Então, você já dava aquela resposta de imediato para ele, quando você, antes do treino, do pós-treino e da pós-fisioterapia. Isso ajudava muito o atleta, tipo, estou bem. Amanhã estou pronto para treinar novamente. Sim, eu lembro que eu vi até uma imagem sua no seu Instagram, até pedi autorização para postar, que você fez do Guilherme Guido, né? Foi. Ele pós-treino ali, você faz a imagem, depois você faz o agulhamento a seco. Sim, exato. E depois o resultado. Então, fantástico esse trabalho. Eu acho que teve muita gente aí do outro lado com curiosidade, como que é o dia a dia, a rotina aí de um fisioterapeuta no Esporte Clube Pinheiros, na seleção, como que é o dia a dia? Eu sempre falo que é o mais prazeroso possível. Eu sempre sonhei em trabalhar com esporte, sempre sonhei em trabalhar com alto rendimento na fisioterapia esportiva. Cara, e aí você tá indo num ambiente onde você se sente bem, né? Tentar agregar os seus conhecimentos dentro daquele mundo, dentro daquela equipe. E eu me sinto super à vontade dentro do clube, sinto frio na barriga. Não vou falar que não sinto. Quando chega um atleta que você não está esperando, você sabe. Você combina com o atleta, você tem a programação toda da sua equipe. Então, você sabe quem vai procurar a física naqueles momentos para fazer algum tipo de recuperação. Quando chega um atleta que você não imagina, que você sente aquele frio na barriga. E eu acho que isso é importante, tanto no clube como na seleção. O cara vem pedir uma ajuda, sabendo que tem uma prova importante, uma competição importante, um treinamento importante naquele dia.
em um quadro um pouco mais assim agudo, você tem que sentir esse frio na barriga. Nós não somos ainda, não somos dono da verdade. A gente tá cada dia e quando perde esse frio na barriga, eu acho que é a hora de deu. E aí eu tenho ainda esse frio na barriga, muito frio na barriga, então é algo que vai me motivando. E é você estar ali, estar com a equipe, é você fazer parte do mundo ali. Não apenas estar na, vamos dizer assim, eu sou o fisioterapeuta da natação do Pinheiros. Não, eu estou lá. Quero acolher meus atletas, quero ajudar meus atletas. Estou na seleção, vou fazer de tudo para dar meu melhor naquele momento. Eu quero conquista, quero vitórias, melhora de tempo. Muitas vezes as medalhas não vêm. Campeonato Mundial é Campeonato Mundial. Você ser o quarto melhor do mundo, você ser o quinto, ser o oitavo, cara, é um baita resultado. Claro, todo mundo almeja as medalhas. Mas nós queremos também fazer de tudo e dar todo o suporte. Então, essa vivência ainda é você estar afim, é sangue nos olhos, ter o frio na barriga, ter amor no que faz e estar disposto a aprender e a evoluir a todo momento. A gente falou como ouvir o atleta, como fazer a melhor avaliação, escolher o melhor método, mas tem uma coisa que a gente também tem que levar muito em consideração, que é a parte psicológica. Então, principalmente em momentos de lesões, né? Então, o psicológico do atleta vai lá embaixo. E como lidar com essa parte que é tão importante ainda quanto escolher todos esses métodos, avaliações? Cara, ali nós somos um facilitador do processo. É você ouvir, é você tentar ajudar, sempre com uma palavra positiva, é você sempre respeitar o processo, mas pensando, né, o nadador, ele tem que estar dentro da água. Então, quanto mais tempo ele ficar fora, mais tempo ele ficar deitado na maca, mais longe ele está do seu ambiente natural, vamos dizer assim, que é a água, né? Então, a gente tenta de alguma forma tentar trazer algo de bom para ele naquele momento. Exemplo, o cara tá com uma dor no ombro, passou por um processo de cirúrgico. Cara, em qual momento a gente pode colocar esse cara na água? Ah, mas ele operou o ombro. Cara, vai bater perna. Ah, ele teve uma lesão, sei lá, de adutor, vai fazer braço. Mas não vamos tirar esse cara da água, porque é o que você falou. Aí o psicológico dele vai lá embaixo, porque ele vai ver, graças a Deus, hoje eu estou dentro do Clube Pinheiros, a nossa equipe é uma equipe muito forte. Então, o adversário de final, sei lá, de Mundial ou final de Troféu Maria Lenk, tá na raia do lado, treinando na raia do lado. Se esse atleta ficar lá em cima no departamento médico e o adversário dele tá treinando, como que vai ficar esse psicológico? Então, o que nós temos que fazer? Tentar criar situações, claro, com toda segurança, para tentar colocar esse cara novamente na água. Então, são situações que a gente acaba, exemplo, um Caio Pumputz, que fez uma cirurgia de ombro recentemente, está indo agora para o 4º mês de pós-operatório. E o nosso objetivo, não o meu, o nosso objetivo do Esporte Clube Pinheiros se Deus quiser, colocar ele para estar competindo no Finkel. Mas é para colocar o atleta para competir, entendeu? Para tentar performar. Então, criamos estratégia de forma segura, gradativa, contato direto com o médico, treinador, biomecânico, preparador físico, e criamos estratégia para proteger aquela articulação, porém, e já ir se adaptando para você voltar aos treinos e, dentro dos treinamentos, ter condicionamento para performar daqui a um tempo. E espero que isso ocorra, que ele consiga fazer com excelência e vai ser uma vitória de todos. E principalmente do atleta, porque se não tiver confiança, respeito e resiliência, determinação do cara, não adianta só o cara escrever isso, né? Falar, escrever e tatuar isso. Ele tem que seguir. Sim. E aí isso é o caminho. E eu acho que o caminho vai ser de vitórias. E além desse trabalho de rotina aí, de Esporte Clube Pinheiros, de seleção, viagens, mundiais, você ainda acha tempo de fazer a formação de outros profissionais para tentar fortalecer a natação, criar outros profissionais? Como que é essa sua formação? Sim, eu tenho um curso, né, que o curso é a natação no alto rendimento, da avaliação à prevenção. Então eu conto um pouco o que é a natação, as principais lesões, todas as características dos nados, e aí começa a entrar a ciência.
o que a ciência nos mostra em relação às epidemiologias, os fatores predisponentes para as lesões. E, em cima disso, como nós iremos avaliar os nossos atletas, fazer tudo que eu faço no início da temporada, como que eu avalio, como que eu vejo os resultados e como eu vou criar meu trabalho preventivo. E aí é a maneira que eu tento passar para eles assim esse tipo de trabalho. Então, da avaliação à prevenção. Você avaliando, você previne. Então, se você faz uma boa avaliação, você faz um bom trabalho preventivo. E aí, como que você reavalia se o trabalho preventivo foi bom ou não testa? Aí tem vários fatores. Você tem diminuição de frequência, de intensidade, de lesões, de desconforto, aumento da performance, melhora no resultado, aí melhora dos números, que muitas vezes a pessoa fica presa a números, né? E eu sempre falo que a clínica é soberana. A clínica é você ver o atleta bem, você estar ciente do que ele está evoluindo, não ficar preso ao número. Ah, agora ele está com um ângulo de... Ele tinha um ângulo de 177, agora ele está com um ângulo de 179. Tá, e o tempo? Ele está com um ângulo bom e o tempo caiu. Não, vamos tentar associar esse ângulo bom para esse tempo bom. E aí é a maneira que a gente tenta criar e passar praticamente o que eu vivo na natação dentro desse dia, né? Fica o convite para todos. E quem está aí do outro lado e quer levar essa clínica para sua região, como que faz? Te procura nas redes sociais? Me procura nas redes sociais, né? No Instagram, Thiago _ Testa, o Thiago sem H. Só escrever Thiago Testa que vai aparecer lá. E aí a gente conversa. É uma honra poder compartilhar e passar tudo que nós realizamos na natação aí para o mundo aquático. E para a gente finalizar essa entrevista, o que você viu de evolução desde que você começou lá na natação até agora, que diz respeito à prevenção, reabilitação? Mudou muito? Mudou. Eu acho que a confiança do atleta no profissional. Eu acho que se viu a importância. Não que antigamente não tinha, mas antigamente foi o que você comentou anteriormente. O cara procurava fisioterapia depois que ele já tinha alguma lesão, algum problema, algum quadro que o estava limitando. Hoje, o atleta ele te procura para prevenir, para melhorar a performance, para se recuperar de uma sessão de treino para outra, para colocar na rotina dele algumas situações que o faça sentir bem para um resultado já... que seja no treino do período da tarde, que seja para a competição do dia seguinte. Então, acho que essa confiança, esse respeito, principalmente não só do atleta, mas do treinador, do clube, nos profissionais, eu acho que isso é algo que evoluiu muito. Eu acho que hoje, se falar em uma competição e não tiver um profissional, que seja ele da fisioterapia, que seja ele um biomecânico, um preparador físico, um massoterapeuta, eu acho que isso fica muito longe do ideal. Então, acho que hoje, principalmente a fisioterapia esportiva, ela se colocou num cenário muito importante, né? Então, nós estamos apenas aqui como facilitador do processo. Então, estamos ali para facilitar o processo e foi como eu citei anteriormente. A célula principal é o treinador e o atleta. A gente só está ali para acolher e ajudar. Testa, muito obrigado pela presença. Então fica o convite aí para quem está do outro lado. Sigam Thiago _ Testa, Thiago sem H. Sigam a Natação Criativa aí no YouTube, no Spotify. E até a próxima entrevista. Queria agradecer muito mais uma vez a presença que conseguiu entre as viagens. Conseguimos uma entrevista aí com o fisioterapeuta da seleção de natação. Obrigado de coração. É sempre bom falar de fisioterapia, é sempre bom de falar de natação e que possamos ter muito mais trocas como essa aí. Obrigado de coração a todos. E mesmo longe, né? Mesmo saindo do clube, a gente torce de longe aí para vocês. Sucesso aí no Mundial, no Maria Lenk, que a gente vai estar lá na torcida. Boa, ficam de olho. Outubro tem Jogos Pan-Americanos. E começo de novembro, troféu José Finkel, lá no Clube Pinheiros. Todos convidados, compareçam. É um privilégio receber todos por lá. Abraço e até a próxima entrevista.